Então, estamos aí no segundo bloco, né, falando sobre ansiedade e depressão, e agora, como prometido, falando mais sobre o viés, sobre o entendimento da programação neurolinguística. Eu sou trainer em programação neurolinguística, trabalho com pessoas, atendo gente, dou cursos, só que sempre vai ser uma opinião pessoal, outras pessoas vão entender do seu jeito. Mas a programação neurolinguística vai tratar a depressão da seguinte forma, mudando o paradigma, citando Einstein. Por exemplo, um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de pensamento em que ele foi criado. Quer dizer, enquanto você pensa no problema, você pensa o problema. Se você não procurar a solução, problema, solução não é solução, então é totalmente diferente. Einstein, sábio, colocando aí, e a PNL, com certeza, usando isso ali. Eu tenho falado desde o primeiro programa, né, hoje é o quarto, sobre missão de vida, sobre a gente estabelecer qual é a minha missão de vida? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Se eu estou vivo, é sinal de que eu não cumpri com a minha missão. Então eu preciso descobrir essa minha missão, porque isso vai me dar um norte, vai me dar uma vontade de viver, uma razão para viver. Quando eu não tenho missão de vida, poxa vida, para que eu estou aqui e eu fico que nem um baita carro, motor 8 cilindros ou 12 cilindros, sem ninguém no volante. E a mente da gente precisa ter essa direção. Por quê? Citando o Viktor Frankl, como eu já havia citado, quem tem pelo que viver, aguenta quase qualquer como. Então, desconstruindo um pouco depressão segundo a PNL. Depressão, a gente precisa buscar nessa palavra, que se chama nominalização em PNL, qual é o verbo que está por trás? Vai estar escrito aí, depressão. Que verbo você acha que está atrás de depressão? Porque isso é um nome. Foi dado um nome. Quando é nome, não se pode resolver. Quando é verbo, sim, a gente sabe o que causa. Então, seguindo isso, não sei se você já pensou sobre isso. Pode ter pressionar? Então você pergunta para a pessoa, quem te pressiona? O que te pressiona? Porque a pessoa em depressão, ela está se sentindo sufocada, já na ansiedade também, alguma coisa está pressionando. O objetivo é descobrir o que está causando essa pressão. Quem está causando essa pressão? Pode se oprimir. O que te oprime? Quem te oprime? Ou isso às vezes é até perigoso, porque de repente cai o véu e a pessoa começa a perceber a sua vida e, sai de um estado muito ruim para começar a procurar um estado muito bom. Outra crença que você tem, aí são crenças mesmos, é que eu tenho depressão o tempo todo. Tu pergunta para a pessoa, quanto tempo tem depressão? 20 anos. Você toma remédio há 20 anos também? Sim. Me diz uma coisa, você dorme? Durmo. Quantas horas por dia? 8. Então, de 20 anos que você ficou em depressão, que você está em depressão, 8 horas por dia, isso dá, divide 1/3 desses 20 anos, tá certo? Você come, toma café, almoça, janta? Quantas horas dá por dia? Você namora? Sim. Você assiste televisão? Sim, assisto. Nesse momento você está em depressão? Não. Você trabalha? Sim. E quando você está trabalhando e está focado no trabalho, você tem depressão? Não. Até se perceber quais são os gatilhos, o que causa, que momentos a pessoa tem crises. Porque normalmente a pessoa tem um problema, tem outro problema, tem outro problema, tem mais um problema. Ela não resolveu o primeiro, não resolveu o segundo, não resolveu o terceiro, não resolveu o quarto problema. Ela pega, ensaca todos esses problemas e acha que é um só. Um blocão desses é muito difícil de resolver. Separa. Quando você tem separado, começa um por vez. Na PNL, uma pequena mudança que você faz, ela é generativa, ela começa a modificar outras situações. Ela é evolutiva, a pessoa começa a perceber que ela é senhor do seu destino e consegue modificar muitas coisas do que quer. Então, mais uma coisa, falando em missão de vida, um ditado alemão, e descendência alemã você sempre tem que citar, porque isso vem à mente desde criança,
Mente desocupada, oficina do diabo. Mente desocupada, oficina do diabo. Quando você não tem objetivos na vida, quando você não tem metas, quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E esses caminhos são muito perigosos. E a pior pessoa que eu percebo no trato, das pessoas que eu atendo, é quando a pessoa não tem ideia do que ela quer. Primeiro, ela está enrolada. Se chama estado presente. Ela tem um estado negativo, ela tem uma situação e ela sofre com isso e tem sintomas físicos mesmos. Quando tu consegue fazer com que ela saia e deixe isso aqui um pouco de lado, tem anamnésia, tu tem que ouvir, etc. Mas você consegue por um outro momento, um momento de como ela quer ficar, que objetivos, o que ela tem a realizar, o que ela quer fazer. Então, nesse momento começa a haver uma mudança muito grande e uma chance da pessoa também sair da depressão. No primeiro bloco eu havia falado que a medicina lembra que a falta de serotonina é uma delas, tem outras substâncias químicas, né? Não é a minha área, então tá bom. Então é químico. Você vai tomar o remédio, vai te salvar, por favor, busque ajuda. A ajuda que você buscar é sempre especial. Agora você também precisa resolver qual é a causa da tua depressão. O que está te oprimindo, o que está te deprimindo, o que está te sufocando. Quando você consegue perceber isso e você estabelece objetivos, a chance é muito, muito grande. Outra das coisas que na PNL se pensa são as nossas crenças, né? Nós temos muitas crenças, né? E essas crenças a gente pega do 0 aos 6, 7 anos de idade e a gente coloca ela como máximas na vida da gente. A gente começa a assumir como elas fossem verdades que não se podem mudar. Por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Bom, como é que tu desafia isso aí? As pessoas não são pau. Não é assim? É de pequenino que se torce o pepino. Bom, você depois de adulto, depois de uma certa idade, você na meia idade com cabelos grisalhos, você não pode mudar? Bom, isso é uma crença. As crenças a gente muda com técnicas que a gente tem em PNL, ou a gente muda estando consciente disso aí, né? No momento que eu estou consciente, pô, eu tenho uma crença e ela me limita, né? Automaticamente eu consigo, quando eu consigo mudar isso aí e pensar de uma maneira diferente, mudar o paradigma, parar de pensar no problema, pensar em solução, né? Porque o problema não pode ser resolvido no mesmo nível de pensamento em que ele foi criado. Tem que pensar na solução. Aí muita coisa começa a mudar. Então, continuando com o PNL, como a PNL percebe a depressão e o que dá para se fazer, existem algumas coisas, eu tinha falado sobre missão de vida e sobre objetivos de vida. Quando a gente tem objetivos de vida, a gente tem pelo que viver. Então, muita gente tem muitas metas, né? Eu quero ganhar muito dinheiro. Sim, para quê? Para quando eu tiver velho, eu tenha dinheiro para a minha saúde, para eu poder consultar, para eu fazer os exames. Que tal mudar isso aqui e dizer, que tal se eu ganhe bastante dinheiro para quando eu ficar mais velho, eu possa viajar para o Nordeste, eu possa visitar a Europa, eu posso ir para a Disney, sei lá, com os meus netos. Quer dizer, qual é o objetivo que a gente tem? Então, estabelecer metas é uma das coisas prioritárias para a gente ter foco. Tendo foco, a gente para de pensar besteira, mente desocupada, oficina do diabo. Se eu não tenho pelo que viver, bom, aí a coisa complica. Então tem algumas coisas sobre metas. Talvez em empresas você já tenha vivido isso, você já deve ter ouvido muito discurso sobre isso, né? Que eu tenho que ser específico o que eu quero, né? Eu tenho que saber o que eu quero especificamente. Agora, nunca colocar a palavra não na frente. Eu não quero doença. O que você quer? Nós já falamos isso em outros programas. O que eu quero? Eu quero saúde. Como é que eu tá com saúde? Né? Eu quero fazer um curso para eu me desenvolver e quero vir fazer um programa de TV. Então eu tenho que ter esse objetivo. Eu tenho especificamente. Eu quero. Como é que eu vou fazer? Então eu vou ter que estabelecer ações que eu vou ter que tomar. Eu vou ter que fazer coisas para que eu vá naquela direção. Eu posso imaginar, eu aqui já na frente da TV, né, ou na frente da câmera, e agora eu estou apresentando, me assisto, eu me vejo, lá tem uma TV, eu estou me vendo lá.
Tudo isso vai ajudar. Eu vou colocando os passos, com isso eu consigo fazer uma diferença muito grande na minha vida, porque eu tenho objetivos, né? Que passos eu vou dar, principalmente nas metas. Tem uma coisa que muda totalmente as metas. Por exemplo, você já encontrou um dia no calendário? Tem um dia? Não. Tem 25 de dezembro? Não tem. Tem 28 de dezembro? Tem 10 de janeiro de 2022. Quer dizer, tem dia, mês, ano. De preferência, coloca a hora. Quando você coloca datas nas metas que você se propõe, automaticamente o teu cérebro te direciona e se compromete contigo. O nosso cérebro é o nosso maior aliado. E ele quer ver você feliz. Então, ele se compromete contigo para que você vá naquela direção. Então, missão de vida, metas, são coisas impressionantes para a gente conseguir fazer, manter a mente ocupada, buscar ajuda antes, seja ela qual for. A gente acha que uma grande mudança, a solução para a minha vida foi agora. Não, eu busquei essa ajuda, essa ajuda, essa ajuda, essa ajuda, essa. Agora encontrei. Não, mas teve todos os degraus que eu galguei para chegar agora. Bom, tá bom, essa aqui é o moranguinho em cima do bolo. Que bom que encontrou. Mas se não tivesse ido por cada degrau, não teria encontrado essa solução. Ok? Um outro método que nos diz a PNL. Com a cintilografia, né, que tem na tomografia, tem a cintilografia onde eles injetam uma substância no sangue e eles mandam pensar e mandam principalmente mexer com os olhos. Né? Eu tenho movimentos oculares o tempo todo. E se descobriu o seguinte, que quando, por exemplo, você olha para cima, o sangue vai estar em todo o cérebro, sim, senão você desmaia. Mas ele vai estar em uma concentração maior na occipital, porque aqui está a nossa visão. Quando eu olho para os lados, eu tenho o canal de audição que fica nesses lados aqui. Então eu mexo com isso. Quando eu estou sentindo o meu corpo, por exemplo, em depressão, e agora observe as pessoas em depressão, elas olham para baixo. Normalmente estão olhando para baixo. Né? Olham para a direita, se sentem mal, sentem a sensação física, eu estou mal. Olham para a esquerda e chega à conclusão, realmente eu estou muito mal. E ela fica naquela. Todo depressivo fica olhando para baixo. E eu tenho nos cursos, nas palestras, eu tenho brincado com as pessoas, e brincado o seguinte, olha para cima. As pessoas relutam, elas demoram para conseguir fazer isso. E elas olham, quando elas olham para cima, eu digo, puxa a boca. Faça de conta que você está rindo. E a pessoa faz isso. Agora pensa no teu pior problema. E a pessoa, lá pelas tantas, ela começa a rir. Por quê? Lá dentro não consegue acessar. No tronco cerebral, quando eu olho para baixo, a circulação está concentrada no tronco cerebral, na base da minha coluna. Então, eu mudando a circulação, mudando a posição dos olhos, eu mudo a circulação sanguínea. Com isso, eu saio do estado. Lembra que eu falei, depressão é uma nominalização, é um nome, eu tenho que buscar o verbo. E ele vai me levar ao momento da crise. Ok, se eu tiver domínio do momento da crise, eu estou no domínio de mim mesmo e eu consigo fazer mudanças espetaculares. Bom, e eu tenho que ir encerrando. E numa das coisas que eu chego à conclusão, quando alguém se queixa que está com dor, é porque está com dor. Ninguém está fazendo manha. Quando alguém sofre, sofre. E, às vezes, a pessoa depressiva ela não consegue sair sozinha. Ela precisa ter outra gente. Falta amor próprio para ela? Falta. Porque ela não tem mais forças. Por isso, buscar ajuda é o primeiro passo. E encontrar ajuda, pessoas que amem a pessoa pelo que ela é. Quando tem amor, aí modifica tudo. Muito obrigado por você estar aqui conosco.